Miau. Acabou de chegar pra gente o celular à prova de burro. Ele demorou 37 dias pra chegar na minha casa. E mano, sinceramente, eu tô muito ansioso pra essa parada. Afinal, a gente tá falando do King Kong Mini 3, que foi feito pra você que tem mão de alface. Você consegue tacar ele longe, que ele vai sobreviver. Sem contar que ele é um dos poucos que vem com fone de ouvido na caixa. E essa daqui é a melhor parte do dia, hein? Ele tem uma telinha oleofóbica e certificação IP67 que faz ele sobreviver a uma chuvinha básica. E uma parada engraçada é que ele tem fácil uma das menores telas do mercado, 4.5 polegadas, rodando Android 12 com 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna e um MediaTek G85 de 2 GHz, sem contar os 3 GB de ZRAM e a RAM DDR4X. Isso daqui deve rodar bastante coisa. E depois de 37 dias esperando ele chegar, esse daqui é o Cubot King Kong Mini 3. Com uma parte do aro metálico e o resto em plástico, ele tem bordas que absorvem o impacto, que faz ele ser bem resistente a quedas. Bora ver lá se ele ainda tá vivo. Olha só isso, cara. Ele também tem certificação IP67, que faz ele sobreviver a alguma chuva, só que definitivamente a parte mais legal do novo Cubot King Kong Mini 3 é o tamanho. Imagina que aqui do lado a gente tem um S7 Edge de 2016, cara. Olha como que ele fica no S7 Edge. Afinal, são 4.5 polegadas na resolução QHD. E quanto menor a resolução de um celular, menos a GPU trabalha para renderizar alguns games. Então, com o MediaTek G85 de 2 GHz, a Mali G52 MC2, somados a 6 GB de memória RAM com 3 GB de ZRAM e 128 GB de memória. Num celular com 4.5 polegadas, isso daqui acaba sendo muito bom para você jogar, saca? Porque como ele não é tão gigante, ele é muito simples de segurar. E como a tela não tem tanta resolução, tudo acaba rodando muito liso. Um fato maneiro é que como ele é esticado assim, ele parece mais um controle de TV do que necessariamente um celular. Então, por causa disso, ele foi liberado sem tributação. Não foi taxado. Quando eu divulguei esse celular aqui pela primeira vez, eu sonhei com ele tendo suporte ao Câmera 2 API. Só que adivinha, eu baixei o aplicativo que faz o teste e o teste deu Câmera 2 API limitada. Ele tem tudo menos suporte ao RAW. E isso me deixou muito triste porque a minha ideia crucial com essa parada aqui era justamente aproveitar o tamanho dele para fotografar na rua. Afinal, a gente tá falando de um celular com 4.5 polegadas. Isso daqui não ia chamar a atenção de ninguém. Mas sem o Câmera 2 API, a única Google Câmera que ia funcionar nesse celular ia ser a Google Câmera Go. E foi aí que Deus apareceu. Eu baixei a Google Câmera Go do Xiaomi e aqui em cima ela fala que tem um HDR, só que esse HDR na maioria dos celulares não muda nada, cara. Só que por algum motivo que eu não sei bem qual é, presta bastante atenção nessa foto. Eu vou tirar ela com o HDR da Google Câmera Go. Presta atenção nos detalhes ali do fundo e olha só isso, cara. A exposição de tudo super corrigida. Ou seja, eu consegui uma Google Câmera Go com HDR funcionando. Não é um HDR convencional nível Google Câmera normal, que é aquele HDR muito bonito, mas ao menos funciona. Como o processador dele é bem legal pelo preço que ele custa, ele bate 214 mil pontos no Antutu Benchmark. Enquanto celulares como o Moto G10 e o Moto G9 Power, por exemplo, bate uma média de 170 mil pontos no Antutu Benchmark. E isso faz um mísero celular de 4.5 polegadas ser mais potente que vários celulares com Snapdragon 662, 665, 460 e vários outros processadores baseados no Snapdragon 660. Apesar de ser bem grossinho, pasmem, esse celular tem uma bateria de 3.000 mAh, cara. Definitivamente, ele merecia algo melhor. Só que como a tela dele é minúscula e tem uma resolução pífia, por incrível que pareça, essa paradinha faz mais de 8 horas de tela. O King Kong Mini 3 não tem uma saída P2 e é exatamente por esse motivo que ele vem de fábrica com fone Type-C e ele não vem com carregador super turbo não. Ele vem com carregador de 10 watts. Em relação às câmeras, além de tudo que eu disse no início desse vídeo, que o celular tem o Câmera 2 API limitado e não funciona a Google Câmera, a gente tem uma parada aqui que dá um ódio mortal, que é o fato dessa coisa minúscula aqui ter um sensor de câmera IMX350 de 20 megapixels com abertura f1.8 e pixels de 1.3 microns. Isso significa que o sensor de câmera dele é um sensor foda da Sony. Ele não usa qualquer sensor, só que por causa de uma API, você deixa de tirar umas fotos insanas, rapaz. E qual a alternativa cabível nesse caso? A primeira alternativa é o Snap Camera. Abrindo o Snap Camera aqui, o Snap Camera tem uma função de HDR que se você configurar certinho, você consegue
consegue tirar fotos legais. Eu deixo aqui em 5 fotos no HDR, eu deixo saturação no 2. Só que o Snap Camera, ele precisa que você fique estático, ó. Ele tira a primeira foto, daí ele vai tirando as próximas fotos em diferentes tipos de exposição, para no final ele juntar todas e criar um HDR da hora. Só que não é sempre que você vai conseguir ficar 100% estático. E para piorar ainda mais a situação, se você tiver um celular desse, definitivamente você vai precisar de aplicativos de terceiros para fotografia, porque o aplicativo padrão dele é muito ruim. É um aplicativo que quando você vai no modo Pro, você não tem controle de foco e você não tem controle de longa exposição. É um aplicativo que de forma padrão não tem nem configuração de HDR, transformando o sensor de câmera da hora em algo bem dispensável. Então você vai viver de Google Câmera Go aqui, fazendo um teste com a câmera frontal aqui na Google Câmera Go. O modo retrato é bem bonito, só que ainda assim não é tão bonito quanto a Google Câmera convencional. Quando você liga o HDR, você vê um pouquinho da exposição de fundo, ou seja, o céu azul, o que sinceramente eu não esperava que tivesse funcionando na Google Câmera Go, cara. É importante que apesar da câmera traseira ter um sensor legal, você não espere nada dessa câmera frontal. Grava vídeo de uma forma horrível. Esse é o áudio, esse é o microfone e essa é a câmera frontal. Não tem HDR, não tem um controle bom de exposição, mas ao menos ela não fica estourando tudo como os outros celulares chineses. Mas não espere gravar vídeos com essa câmera frontal aqui. É uma câmera frontal de 5 megapixels na abertura f2.2. Já com a traseira o cenário muda um pouco. Afinal, apesar do software ainda ser uma porcaria, o sensor é da Sony. Então, o foco tá em dia, ele não demora muito para focar, entregando até demais para um celular desse segmento. O King Kong Mini 3 roda o Android 12, isso faz que ele não tenha um software tão desatualizado assim. E se você for mais aventureiro e desbloquear o bootloader do seu aparelho, indo aqui na aba de sistema, indo aqui na aba de opções de desenvolvedor, você tem o DSU Loader que tem GSIs do Android 13. Toda a interface é bem responsiva, mas como ele tem pouquíssima resolução, muitas vezes você consegue enxergar os pixels na tela. Então se isso for um problema para você, já esteja ciente. Outro ponto que você tem que estar preparado também é para a proporção desse celular. Aqui a gente tem um Galaxy S7 Edge na proporção 16:9. Já o King Kong Mini 3 é tão esticado que eu acredito que ele vá além da 21:9. Ele parece literalmente um controle de TV, cara. E isso tem um ponto muito interessante em relação ao costume do usuário com telas pequenas. Se ele fosse 4.5 polegadas 16:9, a tela dele ia bater aqui na metade, para você ter mais ou menos uma ideia. E com isso você ia ter muito aquela sensação de celular minúsculo, saca? Comprimindo a tela, eles conseguiram esticar ela um pouco mais, e com isso, ao mesmo tempo que ele é pequeno, ele acaba tendo um tamanho teoricamente normal. Só que ainda assim, vários aplicativos não suportam essa nova proporção. Então, olha só como isso fica. A gente tem 2 dedos aqui acima da interface convencional, podendo causar uma certa incompatibilidade em alguns aplicativos. Mano, isso daqui parece aqueles monitor gamer, tá ligado? Aqueles monitor curvo, mano. Você não imagina como isso tá esticado. Por isso que eu falei que isso daqui é maneiro pra jogar. Saca só esse gameplay. Um celular que deve estar custando, sei lá, uns 700, 800 reais. Um hardware legal, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna, um G85. E ainda por cima você tem uma tela super esticada dessa daqui. Eu não testei muitos jogos aqui, eu não testei Free Fire, não testei PUBG, mas eu não preciso falar pra vocês que celulares mais fracos que esse daqui rodam Free Fire numa boa, onde dificilmente você vai ter problema com a memória RAM desse celular. Além de ser uma DDR4X de 1800 MHz e ter 6 GB de RAM, você ainda tem os 3.1 GB de ZRAM e ainda assim você tem o DuraSpeed aqui na interface do celular, que quando você abre as suas configurações, você vai lá embaixo em DuraSpeed, você consegue hibernar os aplicativos em segundo plano para que eles não gastem a sua memória RAM e não gastem a sua bateria. Então, obviamente, não é um celular gamer, só que o básico você vai conseguir fazer aqui numa boa. Inclusive numa fluidez bem legal. O King Kong Mini 3 não suporta cartão de memória. E a gaveta dual SIM dele é o que a gente chama de dupla face. De um lado a gente tem o chip 2 e do outro lado a gente tem o chip 1. Você consegue tirar ela com a unha e não precisa de chavinha. A melhor função desse celular eu literalmente deixei pro final, que é o fato dele ter NFC e suportar o Google Pay. O Google Pay funciona com o NFC do seu celular e você pode acessar ele aqui na sua barra de status na parte de carteira. Inclusive o celular tem inglês, mas ele tem todos os idiomas, beleza? Tem português, tem espanhol. Aqui quando você configura o Google Pay, ele vai pedir para você instalar um aplicativo, você bota os dados do seu cartão e depois é só pagar encostando o seu celular na maquininha. E outra parada que muitas pessoas sentem falta também é de um LED de notificações. LED esse que a gente tem na cor azul
que fica piscando ali na parte superior. E no geral, vamos lá. A gente tem um celular com o mesmo processador do Moto G31, do Galaxy A22, com mais memória RAM e mais memória interna que esses celulares, só que ainda assim custando consideravelmente menos. A gente tem um aparelho compacto, um aparelho bem fluido, bem maneiro, com aro metálico, com bordas em plástico que absorve quedas, um celular que suporta pagamentos NFC. Então o que eu acho disso tudo? Até o momento, o único ponto negativo que eu vi aqui foi o fato de não ter uma saída P2 para você pôr o seu fone de ouvido e você ter que usar só a saída Type-C, e o fato de não ter o bendito câmera 2 API. Uma API de câmera que ia mudar a experiência desse celular aqui. A IMX350 é um sensor de câmera que tá no Lenovo S5 Pro. É um sensor muito maneiro e podia ser melhor aproveitado se tivesse o câmera 2 API. Mas no geral não vi nada que faça o aparelho não ser recomendável, nenhum problema físico, nenhum problema de software, nenhum problema, sei lá, muito agressivo, sendo que esse celular é tão maneiro que além de pegar o Wi-Fi de 5 GHz, tem o Wi-Fi Dual Band que permite que você use ele como repetidor de sinal. Por exemplo, se você liga aqui o seu roteador Wi-Fi, ele não desliga o Wi-Fi, ele só repete o sinal. Coisa que o Moto G62 que eu testei não fazia, coisa que o meu Moto Z2 Force não faz, coisa que de todos os celulares que eu tenho, os únicos que fazem são o Galaxy S7 Edge, o S10e e esse bonitinho aqui. Então, no geral, excelente aparelho, não tive nenhum problema, gostei da experiência, gostei dessa tela esticada aqui, super minúscula, gostei da velocidade do celular, gostei de quase tudo, menos da câmera frontal e de não ter o câmera 2 API. Se você tá procurando um celular pro seu pai, eu te garanto que ele não vai se arrepender com uma parada dessa aqui. Muita memória RAM, processador potente, ele aguenta umas quedas com esse design aqui e ainda por cima não chama atenção e é super compacto. Até esse galho minúsculo aqui consegue segurar o peso do danado. Mas e aí? Comenta o que você achou. Esse é o King Kong Mini 3 e basicamente esse foi o vídeo de hoje. Um celular com Android puro, com hardware muito legal e com uma tela bem minúscula. Tão minúscula que se você usar os botões de gestos ou se você usar os 3 botões físicos, não vai fazer tanta diferença assim. Basicamente esse foi o vídeo de hoje e eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para alguém. Fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Bora fazer um teste de HDR aqui. A gente abre a nossa Google Câmera Go, a gente foca nessa paradinha aqui e olha que lá no fundo tá tudo escuro, hein? Principalmente na parte ali dos muros. Espera a foto ser processada, daí a gente olha aqui, esse é o resultado final. A foto fica clara, a foto fica nítida, bem maneiro.